amado, querido, querida, que o Espírito Santo não é uma força. Não é uma força. O Espírito Santo é uma pessoa. Diga glória a Deus, queridos. É uma pessoa. Nós temos o nosso Deus, Pai. Temos Jesus, o Filho. E temos o Espírito Santo. São três pessoas. Sim, distintas, porém, um só Deus. Amém, amados? Um só Deus. É o que os teólogos, falam que é o que? É a chamada, conhecida, doutrina da Trindade. Amém? Então é a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo que atuam de forma harmônica, em conjunto, com um propósito. O próprio Jesus, quando esteve aqui, e ele ministrando, e um dos seus discípulos falou: Senhor, mostra-nos o Pai. E ele respondeu: ora, eu estou convosco há tanto tempo, e você me pergunta, mostra-me o Pai? Porque quem vê a mim, disse Jesus, quem vê a mim, vê ao Pai que me enviou. Amém, amados? E a pessoa do Espírito Santo, e a gente consegue discernir e entender realmente que são três pessoas distintas. No exemplo clássico, quando a gente está dando aula sobre teologia nessa área, sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre a Trindade em si, onde a gente mostra com extrema clareza que realmente são três pessoas e distintas mesmo, num ato que é o batismo de Jesus. Porque esse texto, não sei se você se recorda, mas no batismo de Jesus, ali o texto diz que Jesus está nas águas para ser ali batizado por João Batista, E ali o texto diz que os céus se abrem, Deus fala, ou seja, uma pessoa dos céus, Deus fala: este é o meu filho, em quem me comprazo, ou seja, em quem eu tenho prazer, Ou seja, então temos a pessoa de Deus, que os céus se abrem e Deus está falando. Temos a segunda pessoa de Jesus, que está ali nas águas, na mesma cena, no mesmo ato, tudo bem? Falar em momentos separados, a gente tem vários outros, mas aí é um exemplo clássico, no momento, a atuação das três pessoas. Então Deus fala, Jesus ali nas águas para ser batizado, e o texto completa dizendo que veio em forma de pomba o Espírito Santo sobre a pessoa de Jesus. Amém, amados? Então, é importante a gente entender isso. E temos ministrado também que no Antigo Testamento era uma forma, uma formatação. Deus, o Criador, atuou na criação. Já existia a pessoa de Deus? Claro que sim, Ele que é o principal, que criou todas as coisas. Já existia a pessoa de Jesus? Sim, porque o texto também, vários textos dizem, sobre a existência de Jesus antes da própria fundação do mundo. Antes da própria fundação do mundo, Jesus já existia nos céus. Ele se materializou, ele se fez carne
num outro momento, né? Quando a gente pega a Bíblia no Novo Testamento, mas Jesus já existia nos céus antes mesmo da criação do mundo. Então, no Antigo Testamento e no próprio céus já existia a pessoa, portanto, de Deus, a pessoa que é eterno, a pessoa de Jesus, né? E a pessoa do Espírito Santo, que tem vários nomes da Bíblia, Espírito Santo, Espírito de Deus, vários outros nomes e títulos dentro da palavra do Senhor. Na própria criação, logo em Gênesis capítulo 1, diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, né? E em vários outros textos ao longo do Antigo Testamento, vemos a atuação do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Então, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, existindo na eternidade. Deus cria o mundo. Na criação, a atuação de Deus. O Espírito já existia, claro. Jesus já existia no Antigo Testamento também, claro. No entanto, a gente vê de uma forma mais direcionada a atuação de Deus. Já no Novo Testamento, a gente vê uma atuação aí carnal, visível, da pessoa de Jesus, né? Da pessoa de Jesus. Mas no Novo Testamento e nos dias de hoje, tem Deus, tem Jesus, tem o Espírito Santo? Claro, sempre teve, né? E vai ter, com certeza. Então, vemos a atuação, e Jesus esteve aqui pregando, falando, ensinando, atuando, e antes de subir, ele diz: olha só, eu não vos deixarei órfãos, não deixarei vocês sozinhos, enviarei outro Consolador, que vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Amém? E aí, vemos, portanto, uma parte a atuação de Deus, vemos a atuação de Jesus, e aí, depois que Jesus sobe e ascende aos céus, né? O que acontece? A promessa, porque Jesus disse, como eu preguei no domingo passado, Jesus disse: olha, disse aos discípulos, fiquem em Jerusalém até que sejais revestidos do poder do Espírito Santo. E aí, o Espírito Santo, em Atos, vem, nós vamos confirmar mais uma vez daqui a pouco, vem sobre os discípulos. E ali nós começamos um novo momento da igreja, efetivamente. Repito, Deus atuando, Jesus atuando e o Espírito Santo atuando. Mas neste momento, a partir do momento da igreja primitiva, nós vemos é o período da igreja, o período da graça, é o período de quem? Do Espírito Santo. Nós vivemos o momento, o ciclo do Espírito Santo. No Antigo Testamento, né? Claro que Deus estava abençoando o povo, abençoando as pessoas, agindo, né? Mas Deus atuava através de quem? Dos profetas, dos sacerdotes. Mas no Novo Testamento, no momento que hoje nós vivemos, há uma diferença brutal, porque a relação de Deus para com o homem muda, absolutamente muda. Porque agora, Deus não apenas usa o sacerdote e o profeta, mudou o período de tempo, a forma da atuação de Deus, um período denominado da graça, não estamos mais na lei, é um outro momento depois de Jesus, onde a pessoa do Espírito Santo, onde Deus atua, trabalha de uma forma, a relação de Deus para com o homem muda absolutamente, absurdamente. O Espírito Santo não apenas esporadicamente vinha, como no Antigo Testamento, né? O Espírito se apossou de Saul, o Espírito se apossou de Davi, coisas desse tipo a gente vê, mas no Novo Testamento não, porque quando nós aceitamos a Jesus,
nesse exato momento, o Espírito Santo entra e habita e faz morada no ser humano, na pessoa. Muda muita coisa. Alguém pode dar glória a Deus por isso? É tremendo demais. Olha que coisa. Em nenhuma outra época se teve isso, só a partir de Jesus, que é o momento que ele sobe e fala: agora é o mover, agora é o tempo do Espírito Santo. Então, quem atua efetivamente na terra, quem atua efetivamente no ser humano, quem é? É o Espírito Santo. Posso ouvir um amém, amados? Quantos estão entendendo essa palavra? Mas pastor, então é errado eu falar Deus está aqui? É errado eu falar Jesus está aqui? Claro que não, porque quando você está falando Deus está aqui, você está falando que Jesus está aqui, que o Espírito Santo está aqui. Quando você está falando que o Espírito Santo está aqui, Jesus está aqui, Deus está aqui, porque eles trabalham harmonicamente. Quantos conseguem compreender, queridos? Amém? Isso. Mas efetivamente você precisa saber que quem atua, quem trabalha hoje, quem mora dentro de nós, quem é? É a pessoa do Espírito Santo. Então esses são ensinamentos básicos, são ensinamentos fundamentais, porque é importante a gente conhecer a pessoa. Quanto mais a gente conhece da pessoa, mais intimidade, mais profundidade nós teremos nesta relação. Amém ou não amém, queridos? Então é importante você conhecer, para que você se entregue, para que você se renove, para que você, esteja mais intimamente ligado com a pessoa do Espírito Santo. Busque os seus dons, busque os seus talentos, as suas capacitações. Amém, amados? Quando a gente não conhece o que é, quem é, o que pode nos dar, aí fica complicado. Então, por isso é importante a gente colocar esses pontos aqui. Amém? Temos falado, portanto, queridos, que o Espírito Santo, quando nós aceitamos, ele entra, ele habita, e eu falei em outra mensagem sobre a importância de o quê? Não vos embriagueis com vinho, que há contenda, mas enchei-vos do meu Espírito. Essa foi a última mensagem que eu preguei. Amém? Ou seja, a gente entende que nós precisamos estar, não apenas ter o Espírito Santo quando o aceitamos, mas há uma ordem, há um imperativo: enchei-vos do Espírito Santo. Então existe uma medida. Existe uma medida. Se Paulo fala que eu tenho que me encher, é porque existe uma medida. E eu tenho que, portanto, buscar. Portanto, eu tenho que querer. Portanto, eu tenho que desejar cada vez mais, dar mais liberdade a essa pessoa. Porque eu costumo dizer que Deus é educado, amém? Respeita a pessoa. Ele só vai até onde nós permitimos ou desejamos. Deus quer derramar, Deus quer encher. Deus quer revestir. Mas Ele precisa ver em você essa determinação, essa vontade. O Espírito Santo foi derramado. Quando é derramado, como é que você derrama? Pega um balde cheio de água e derrama para lavar lá a tua calçada. Você pega e joga com vontade, sem reservas. O Espírito Santo, ali em Atos, foi derramado. Diga glória a Deus, queridos. Derramado, sem reservas, sem limites. É interessante, eu falei sobre esse aspecto já, mas vou repetir que eu acho importante para que você guarde isso. No momento em que Jesus estava ali com os seus discípulos, vivendo com eles, treinando eles,
eles tinham já aceitado o chamado, tinham Deus na vida deles, eram transformados e abençoados, tudo isto eram. No entanto, Jesus vira para eles e fala o quê? Olha só, fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam eles já eram vestidos, eles já tinham o Espírito Santo. Eu quero que vocês aguardem lá para vocês serem revestidos. O que é revestir? Vestir de novo. Amém? Lembra lá do Antigo Testamento? Porção dobrada, vestir de novo, mais, até que sejais revestidos do poder. Ou seja, Jesus limitou a atuação, não permitiu que os apóstolos, os seus discípulos, fossem pregar o evangelho antes. Eles já tinham Deus, já tinham Jesus no coração, antes de serem revestidos de algo especial, revestidos de um poder, para que eles vivessem realmente numa plenitude, vivessem fazendo diferença nesta terra. Portanto, filho, eu digo para você que você precisa entender a pessoa do Espírito Santo. Você precisa ter a pessoa do Espírito Santo vivendo e habitando dentro de você. E você, querido, querida, precisa ser cheio desse Espírito Santo. E você precisa, querido, querida, receber sem reservas, que o Espírito Santo seja derramado e que seja a tua vida transbordante, transbordada por esse poder. Quantos querem e recebem em nome de Jesus? Aleluia! Atos capítulo 1, verso 4 e 5, abra para mim. Atos capítulo 1, verso 4 e 5. Vou mostrar essas passagens agora. E estando com eles, determinou-lhes que se não ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: que de mim ouviste, para que na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Logo em Atos 1, o comando, aqui o autor Lucas está rememorando, trazendo uma palavra do Evangelho, mais uma vez aqui dizendo que Jesus determinou que eles aguardassem até que eles recebessem, até que o Espírito Santo viesse sobre eles. Amém? E a promessa desse revestimento, olha lá, Lucas 24, 29. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco. É isso aí? Não, não é esse texto não. Então eu coloquei errado aqui. Não é esse o texto. Mas vamos para o próximo, Joel. Olha a promessa lá de Joel. A promessa lá do Antigo Testamento sobre o derramamento. Lá do Antigo Testamento. E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Antes era em toda a carne que o Espírito Santo era derramado? Não. No Antigo Testamento não. Mas olha aí a promessa: derramado sobre toda a carne, e vossos filhos, filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Abra em Isaías também. Vai anotando as referências aí, pessoal. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Olha a promessa, portanto, do derramamento do Espírito Santo. Foi prometido no Antigo Testamento. Jesus vem e fala: olha, vai ser derramado o Espírito Santo de uma forma especial. Aguardem em Jerusalém que isso vai acontecer. Diga comigo: e aconteceu. E aconteceu.
Atos capítulo 2, verso 1. Atos capítulo 2, verso 1, vamos lá? Diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, estavam no cenáculo, cerca de 120 discípulos, e dentre esses discípulos estavam os principais, né? Jesus não tinha apenas 12 discípulos, era um grupo de discípulos, mas 12 eram mais achegados. Pode avançar? E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. É tomado aquele lugar pela glória, pela Shekinah do Senhor. Verso 3: e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Verso 4, finalizando: e todos foram, diga comigo, cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Diga a glória a Deus, queridos. Então o Espírito Santo foi derramado, e um dos sinais, né, que confirmam a descida, o batismo com o Espírito Santo, é o falar em línguas estranhas. Amém? E aí, queridos, nós pregamos na quarta-feira, né, sobre exatamente o que acontece. Na quarta-feira eu preguei sobre isso. O que acontece quando o Espírito Santo vem efetivamente sobre a vida de uma pessoa? E depois em casa você vê a continuidade desse texto, que vai falar sobre Pedro. Antes, como eu preguei na quarta-feira, antes Pedro havia negado Jesus, né, 3 vezes. Antes Pedro vivia uma instabilidade muito grande. E aí depois que Pedro, porque Pedro participou desse momento aí da descida do Espírito Santo, ele estava lá no cenáculo também, e aí ele recebe o Espírito Santo. Imediatamente o texto avança, vai falar sobre isso, que o Espírito Santo toma aquele lugar, toma a vida de Pedro, portanto, e a primeira pregação de Pedro após a descida do Espírito Santo, quase 3.000 almas são convertidas. Diga a glória a Deus, queridos. Que palavra, que unção, que poder, a importância, querido, querida, do Espírito Santo. Não apenas ali, o momento da experiência da conversão, que o Espírito Santo entra, não apenas estar cheio, né, ter ali a pessoa do Espírito Santo numa determinada medida, cheio, mas também transbordante, sendo derramado sobre a tua vida e sendo de forma transbordante. Aí, meu irmão, minha irmã, isso aí que é o diferencial para as nossas vidas. É isso, querido, querida, que eu quero pregar nesta noite. Eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, nessa noite, a importância de você, meu irmão, minha irmã, viver no Espírito Santo de Deus. Amém, amados? A importância de você ser cheio, a importância de você receber o Espírito Santo de uma forma transbordante na sua vida. Isso aí faz uma diferença muito grande. Porque, querido, querida, os dias são maus, as lutas são cada vez mais intensas e fortes. E se você, meu irmão, minha irmã, estiver buscando o poder do Espírito Santo de Deus na tua vida, você vai suplantar todas as tuas adversidades. Mas eu digo sinceramente que eu fico muito preocupado com cristãos que tão somente são cristãos no papel, na carteirinha, tem diploma de batismo, tem diploma de bacharel em teologia, tem isso, aquilo outro, tudo no quadro. Eu fico muito preocupado com os crentes domingueiros, com aqueles que não querem estudar, que não leem a Bíblia,
que não tem uma vida diária de oração. Fico muito preocupado. Não sei como vai conseguir suplantar tantas provas, tantas lutas, tantas dificuldades que nós temos que enfrentar nesses dias, que, repito, são dias de trevas, são dias maus. Muita prova, muita luta, dificuldade para tudo quanto é lado. Meu irmão, minha irmã, quantidade de desviado não para de aumentar, de crescer. Mas tem outros se convertendo, pastor? Tem. Claro que tem, sempre vai ter. Mas a quantidade de desviado, querida, é muito grande. E cada vez aumenta também. Por isso, meu irmão, minha irmã, é urgente que você compreenda e fique muito atento. E o negócio está cada vez mais sério. E que se você não estiver, meu irmão, minha irmã, não estiver realmente na presença do Senhor, com profundidade, com uma entrega sem limites, sem reservas, o mundo vai te seduzir, o mundo vai te pegar. Você pode caminhar, cruzar algumas esquinas da vida, mas tu não vai conseguir chegar até o final. Que isso, pastor? Você está profetizando contra a minha vida? Não, por favor, não entenda dessa maneira, pelo amor de Deus, né? Coração de pastor é o coração de Jesus, né? Quer que todos sejam salvos e cheguem ao arrependimento. Pelo amor de Deus, mas é a minha missão de te alertar, é a minha missão de te orientar, é a minha missão dizer para você, querido, querida, se você não levar a sério a vida de cristão, se você ficar vivendo, né, um pé na igreja, um pé no mundo, meia boca, de qualquer maneira, displicente na oração, displicente nas suas obrigações diante da casa do Senhor, se você, meu irmão, minha irmã, não abraçar verdadeiramente a fé, você não vai aguentar. Você precisa ouvir isso. E eu estou aqui para dizer isso para você. Eu não estou aqui para te agradar, eu estou aqui para dizer a verdade para você. E conhecereis a verdade vos libertará. O que você precisa, querido, querida? Você precisa do poder do Espírito Santo na tua vida. Você precisa da pessoa do Espírito Santo habitando dentro de você. Então você precisa aceitá-lo. Você precisa ser revestido, vestido de novo, ou seja, você vestiu o Espírito Santo quando você aceitou. Agora você precisa ser revestido. Você precisa do poder. E esse poder vai te dar legalidade, vai te dar capacidade, vai te dar unção, vai te dar força para suplantar as adversidades, para fazer coisas tremendas para o Senhor, ser realmente, querido, querida, ser alguém de relevância nessa terra, ser um instrumento nas mãos de Deus, amém, amados? Abençoar a tua casa, abençoar a tua família, ser marcante na tua geração. Posso ouvir um glória a Deus, queridos? Romanos capítulo 8, verso 9, veja comigo. Vós, porém, não estás na carne, não estás na carne, mas no Espírito. Se você aceitou Jesus, a carne morreu, as vontades da carne morreu, como Colossenses, Paulo escrevendo, diz, não sou eu quem vivo mais, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado, amém? Já estou crucificado, é aí, ó, não estás na carne, mas no Espírito. O Espírito passa a viver, a habitar dentro de você. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, habita em você? Habita em você ou não? Então habita, então confirma. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então a primeira coisa é você ter o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Olha quantos títulos e nomes, mas é a mesma pessoa. Você precisa ter o Espírito.
de Deus na sua vida, o Espírito Santo na tua vida, o aceite. Você que ainda não tem, volte para Ele, volte para o caminho de Deus. Você que está distante, volte, porque, querido, querida, quando estamos cheios do Espírito Santo, não temos saudades do mundo. Quando estamos cheios do Espírito Santo, não temos saudades do pecado, porque não vivemos mais na carne, vivemos no Espírito. Se o mundo ainda te atrai, se as coisas desse mundo ainda te seduz, é porque você não está vivendo no Espírito. Paulo fala: pensai nas coisas do alto. Se você está pensando nas coisas da terra, é porque as coisas da terra estão te envolvendo, estão te seduzindo, estão te atraindo. E aí, quanto mais você se entrega, quanto mais você permite, quanto mais tempo você fica enamorado, abraçado, vivendo com o pecado, é como um câncer, ele vai te destruindo. A cada dia você está sendo destruído. O diabo está tomando a tua vida. E aí, quanto mais você se aprofunda no teu pecado, mais longe de Deus, obviamente, você vai ficando. A partir do momento que você tem o Espírito Santo e começa a buscar, quanto mais cheio você fica, mais longe, claro, do pecado você estará, mais distante do pecado você estará. A influência do pecado não vai prevalecer sobre a tua vida. Quantos estão entendendo essa palavra, queridos? Pastor, eu tenho um problema, eu tenho um vício, eu tenho um pecado, eu tenho alguma coisa que eu não consigo me libertar. Como é que eu saio disso, pastor? Eu quero, mas eu não consigo. O que eu faço? Querido, não vou dizer para você que é fácil. A libertação, a cura, você se libertar de um vício, de um mau hábito, de um pecado, não é fácil. Não é fácil mesmo, porque negar a carne é muito difícil, é muito complicado. Mas aqui diz: vocês não estão na carne, mas no Espírito. O segredo, querido, querida, para a tua libertação, o segredo para a tua vitória está em Deus, está na pessoa do Espírito Santo, que já habita em você. Mesmo você aí nessa tua luta quanto ao pecado, mas ele habita em você. Você está tentando se libertar na luta, não consegue, mas o Espírito Santo não saiu de dentro de você. Se a gente perdesse o Espírito Santo por causa de um erro, de um pecado, o diabo poderia se apossar totalmente de nós e nos destruir. Seria uma situação terrível, mas não é isso que acontece. Pela misericórdia do Senhor, graças a Deus, isso não acontece. Amém ou não amém, amados? Se o Espírito Santo saísse de mim, do meu corpo, da minha vida, eu sou templo, morada do Espírito Santo. Se o Espírito Santo saísse de mim no momento que eu peco, eu estou ferrado. Estou ferrado, você está ferrado. Claro que, se você continuar na prática do pecado e alimentando aquele pecado, o mal vai tomando a tua mente, o teu corpo, a tua vida, e aí vai chegar um ponto que não tem como mais o Espírito Santo continuar dentro de você. Quantos estão entendendo, queridos? Porque não dá para ficar, não dá para coabitar. Amém? Mas o Espírito Santo está ali, com gemidos inexprimíveis, chorando, esperando o quê? O arrependimento,
O Espírito Santo está ali tocando no teu coração, apertando, massageando ali para ver se você se arrepende, confessa, volte. O Espírito Santo está ali, trabalhando, atuando, tocando na tua vida. O segredo, querido, querida, da nossa cura, da nossa libertação, da solução para esse pecado aí que te aprisiona, para esse mau hábito que te amarra há muito tempo, está em você buscar, como aqueles discípulos estavam em obediência buscando lá no cenáculo, há dias, buscando, até que desceu do alto dos céus o poder, e o texto diz, e nós vimos, cada um, todos eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Se você, querido, querida, buscar o Espírito Santo de Deus, esse vício não terá mais legalidade e domínio na tua vida. Se você buscar o poder do Espírito Santo de Deus e receber o derramar do Espírito Santo de Deus, você nunca mais vai beber, você nunca mais vai fumar, você nunca mais vai se drogar, você nunca mais vai se prostituir, você nunca mais vai ser aprisionado por nada, porque, querido, querida, não existe poder maior do que o poder do Espírito Santo de Deus. Posso ouvir um amém, amados? Não existe. É muito forte, pastor. Reconheço que é muito forte. É muito difícil, pastor. Reconheço que é muito difícil. Eu não estou minimizando a tua dor, a tua luta, a tua prova. Não é isso. Mas eu digo para você que não existe poder maior do que o poder do Espírito Santo. Ele que te criou, Ele que te gerou, Ele pode tocar lá no profundo da tua alma, no profundo lá do teu espírito. Ele pode tocar lá onde precisa de uma cura, onde precisa ser ajustado, alinhado. Ele pode tocar se você quiser, se você se abrir, porque tem gente às vezes que não quer se libertar, sim ou não? Tem, que gosta do pecado, quer viver no pecado, gosta de viver na duplicidade, não quer abrir mão, gosta de olhar, gosta de ver, gosta do cheiro do pecado, gosta daquele ambiente, mas é até possível você deixar de gostar, porque a carne ela clama pelo erro, entendo? Mas se você falar para a pessoa do Espírito Santo, Espírito Santo, tu que habita dentro de mim, conversa com uma pessoa, você está conversando com uma pessoa, Espírito Santo, tu que habita e mora dentro de mim, que me conhece, que me formou, sabe desse meu erro, sabe desse meu pecado, eu não consigo resolver, eu não consigo me libertar, me ajuda. Ô irmão, ô irmã, eu duvido que o Espírito Santo não vai te ajudar, duvido, que ele tem muito interesse na tua cura, muito interesse na tua libertação, muito interesse na tua vitória, porque ele quer te levar para o céu. Diga glória a Deus, queridos, aleluia. Peça o poder do Espírito Santo, e assim será. Verso 10, olha comigo. E se Cristo está em vós, Cristo está em você? O Espírito Santo está em você, está em você. O corpo, na verdade, ele está morto por causa do pecado. Teu corpo não é mais instrumento do pecado, não é mais, não faz mais parte do jogo do sistema do mundo, não, mas o Espírito vive por causa da justiça, o Espírito Santo vive dentro de nós. Levanta a tua mão direita e diga: o Espírito Santo vive em mim.
Amém? Aí conseguimos entender Paulo: não sou eu quem vivo mais, mas Cristo vive em mim. Diga glória a Deus. Abra o verso 14 para mim. Verso 14: porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? Então, olha o que o Espírito Santo faz em você. Ele é derramado, o poder vem sobre a tua vida. Com que finalidade, pastor? Para viver em você, viver em você e fazer mais o que? Diga, me guiar. Nós precisamos de orientação, precisamos de direção na nossa vida, sim ou não, pessoal? Precisamos a todo instante, precisamos tomar decisões, e o Espírito Santo mora, habita dentro de nós, e uma das bênçãos dessa comunhão é o que? Ele se compromete em nos guiar. Amém, amados? Em nos guiar. Muitos têm vários outros tipos de guias aí, não é? De outras religiões que vão te guiar, sabe para onde? Para o inferno. Meu irmão, minha irmã, o nosso guia é a pessoa mais linda que pode ter. É a pessoa do Espírito Santo de Deus. Você é guiada, você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Que coisa maravilhosa, que prazer, que bênção! Ele mora em mim, Ele me reveste, Ele me dá um poder, Ele me faz transbordar e Ele me guia. Eu não sou enganado, eu não sou levado por vãs filosofias e doutrinas. Eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. Diga glória a Deus, queridos. E o verso 26, para finalizarmos. E da mesma maneira também, olha só o que o Espírito Santo nos faz, queridos. O Espírito Santo conhece a nossa natureza, amados. O Espírito Santo conhece as nossas necessidades, queridos. O Espírito Santo conhece as nossas fraquezas. Conhece as nossas fraquezas. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito, ele faz o quê? Intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? O Espírito Santo, ele mora dentro de nós. E diga comigo, o Espírito Santo, ele ora pela minha vida. Que bênção. Amém? O Espírito Santo mora, habita dentro de nós e intercede por nós. Que coisa linda. Amém, amados? Deixa o Espírito Santo nessa noite, querido, querida, trabalhar na tua vida. Deixa o Espírito Santo te ajudar. Deixa o Espírito Santo entrar. Deixa o Espírito Santo te revestir, deixa o Espírito Santo te encher, deixa o Espírito Santo transbordar na sua vida. Receba na sua vida esta bênção para a glória de Deus Pai. Quantos querem esse revestimento? Quantos querem esse poder para enfrentar as situações? Quantos querem mais desse poder? Quantos entendem que precisam da ação do Espírito Santo na sua vida? Quantos querem cura? Quantos querem libertação? Quantos querem um derramar do Espírito Santo na tua vida? Se você quer isso, querido, querida, sai do seu lugar.